queridos alunos, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez para tratar de um novo conteúdo. Hoje nós iremos trabalhar um conteúdo introdutório dentro do estudo da zootecnia. Então nós vamos estar vendo os principais aspectos que permeiam o estudo da zootecnia para que posteriormente, na medida que o curso avance, a gente possa trabalhar individualmente com cada sistema de produção animal envolvendo diferentes produções. Bom, o estudo da zootecnia como ciência, ele não aconteceu de uma hora para outra. Ele foi um processo gradativo e começou-se a trabalhar dentro desse conceito na medida de que o homem utilizava os animais através dos tempos em seu processo de domesticação. Então é interessante observar através destas figuras de que num primeiro momento nós observamos que os animais, eles não eram domesticados, né? Principalmente ali naquele momento da pré-história. O ser humano, ele vivia ainda como nômade. O que é isso? Ele não possuía locais de moradia fixo. Geralmente, eles iam em busca daqueles locais onde havia uma oferta de alimento maior, onde seria possível deles poderem realizar caça e coleta de produtos alimentícios de origem vegetal, como frutas, grãos e por aí vai. Então, geralmente, esse momento ele remonta ali do período da pré-história. Até que chegou-se o momento em que o ser humano ele aprendeu a cultivar os seus próprios alimentos e, consequentemente, aprendeu a domesticar alguns animais que até hoje são utilizados como animais domesticados, né? Como a gente pode reparar nesta figura abaixo. Essa questão do aprendizado da prática da agricultura, é interessante salientarmos que ela tendeu a ocorrer basicamente de um momento igualitário em todas as regiões do mundo. Ou seja, o ser humano ele desenvolveu a técnica da agricultura, observando que na medida que ele realizava o plantio de sementes ou de partes de vegetais daqueles produtos consumidos por eles, aqueles produtos eles conseguiam se reproduzir, descobrindo, portanto, o avanço da agricultura. Um aspecto interessante diz respeito também à domesticação dos animais. O primeiro animal que se tem relato que foi domesticado pelo homem seria o lobo, né, que hoje nós podemos representá-lo na figura do cão, que é o animal, né, podemos dizer, o primo bastante próximo do antigo lobo. Por que o lobo ele foi o primeiro animal a ser domesticado? Na medida em que o ser humano ainda era nômade e realizava a questão da caça, aquela caça que era coletada era consumida ao redor de grandes fogueiras. Na medida que aquele alimento era consumido, os restos daquela caça eram jogados próximos daquela fogueira. Então era muito comum ali naquela época a presença de lobos próximos àquelas fogueiras. Isso por quê? Porque aquelas fogueiras elas traziam uma série de benefícios para esses animais. Além de um local que impossibilitava a ação de inimigos,
naturais, uma vez que o fogo afugentava esses inimigos naturais dos lobos. Ele ainda oferecia oferta de alimentos através das sobras oferecidas pelo ser humano. Então, ao longo do tempo, nós podemos observar que o que ocorreu? Ocorreu a diversificação de várias espécies. Vocês podem reparar na figura abaixo que ocorre o seguinte aspecto. É possível observar já na sociedade egípcia, né, através de pinturas achadas por arqueólogos, onde é possível observar a presença de um bovino puxando um instrumento semelhante a um arado. E aqui na parte de trás é possível constatar que essa mulher ela vem jogando a semente naquela terra que está sendo arada. E aqui embaixo nós podemos observar a presença já dos frutos oriundos deste plantio, demonstrando, portanto, que o processo de domesticação e da agricultura ele já remonta de muito tempo atrás, né? É interessante salientar que na medida que o homem passou de nômade para viver em sociedade, ele joga diretamente na medida que o ser humano descobriu a técnica da agricultura. Na medida que o ser humano ele descobriu a técnica da agricultura, ele procurou aquelas áreas mais férteis para poder fundar as primeiras cidades e, consequentemente, constituir as primeiras grandes civilizações, como, por exemplo, relatado a sociedade egípcia. Um aspecto interessante dentro dessa questão que eu acabei de relatar, onde o ser humano ele realmente procurava aquelas terras mais férteis, isso diz o porquê. Porque realmente eram locais propícios para o desenvolvimento da agricultura. E geralmente essas terras mais férteis, elas estavam próximas de rios muito importantes do nosso planeta, como por exemplo, o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates. Como o rio Nilo nós podemos ter, né, como principais civilizações os egípcios, e dentro do rio Eufrates e rio Tigres, as civilizações bastante ricas na época também da Mesopotâmia. Então, era muito comum, quando a gente avaliava a questão da fertilidade daqueles rios, observar a ocorrência de sazonalidade climática. O que é isso? Períodos climáticos bem caracterizados, ou seja, mudanças no clima bem caracterizados em algumas regiões do ano. Esse fenômeno pode ser observado também aqui na nossa região do Espírito Santo, onde é possível constatar períodos em que nós temos um período de chuva pronunciada, que vai no começo ali de outubro até o final de março, e um período de escassez de chuva, que vai de abril até o final de setembro. Naquela região também era comum constatar esse tipo de sazonalidade. Então era muito comum durante o período chuvoso que o rio Nilo, por exemplo, ele enchesse ao ponto de transbordar. Na medida que ele transbordava, ele tornava aquelas terras próximas às suas margens mais férteis, uma vez que todos aqueles nutrientes que estavam presentes dentro dos rios eram levados até aquelas terras, fazendo com que aquela região ela fosse realmente extremamente rica em nutrientes. Além disso, tornando a sociedade egípcia uma das sociedades mais importantes e imponentes daquele período. Muito dessa riqueza que nós observamos, né, da sociedade egípcia naquele tempo é oriunda da questão da presença do rio Nilo e daquelas terras férteis
presentes ali próximas a eles, né? Demonstrando, portanto, o papel da agricultura e na domesticação animal no avanço das civilizações, assim como é constatado no período de hoje. Bom, além disso, é possível observar na Bíblia, né? Vamos lembrar que a Bíblia é um livro sagrado, onde dentro da Bíblia nós temos vários livros. Então, no livro de Levítico, nós temos esta passagem: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais, esse comereis. Então, na verdade, lá em Levítico, o que ele está falando, né, neste livro? Da importância dos ruminantes na alimentação do povo hebreu, né, do povo judeu. Então, vocês reparem que o que acontece? São animais quadrúpedes, ou seja, que apresentam 4 pernas, apresentam unhas fendidas. Esse é um aspecto importante, né? O que caracteriza um animal ruminante. Ele vai apresentar o casco se dividindo através de uma fenda no meio em 2. Então, nós podemos dizer que os ruminantes, eles são animais que apresentam 2 dedos. E rumina, um aspecto importante dentro do aparelho digestivo desse animal. Ele possui o estômago compartimentado, ou seja, possuindo 4 partes. São elas o rumen, o retículo e o omaso, que são consideradas câmeras fermentativas, uma vez que possuem uma simbiose. O que é isso? Uma associação com micro-organismos presentes ali naquela região, principalmente bactérias, mas nós temos também a presença ali de protozoários, de fungos e de alguns vírus. E essas câmeras fermentativas, elas são importantes porque na medida que o animal consome alimento, principalmente aquele alimento mais fibroso, mais rico em fibra, esses micro-organismos, principalmente as bactérias, vão estar fermentando aquele material, produzindo o que a gente chama de produtos da fermentação. São eles ácidos graxos voláteis, popularmente aí conhecidos pela sigla de AGVs. Dentre esses ácidos graxos voláteis, nós temos 3 muito importantes: o acetato, também chamado de ácido acético, o propionato, também chamado de ácido propiônico, e o butirato, também chamado de ácido butírico. Além de produção de CO2, né, de gás carbono e também metano. Então, como eu falei com vocês, esses ácidos graxos voláteis, eles são muito importantes porque eles contribuem na nutrição dos ruminantes, né? Estima-se aí que de 85% até 85%, né, da exigência nutricional em energia desses animais podem ser adquiridos graças a esses ácidos graxos voláteis ali produzidos nestas câmaras de fermentação. Então, através de um processo de difusão, esses ácidos graxos voláteis, eles passam ali pelas paredes dessas câmaras fermentativas, caindo na corrente sanguínea para então serem utilizados no organismo animal. É interessante salientar que além dessas 3 câmaras fermentativas, vamos lembrar novamente, o rumen, o retículo e o omaso, nós temos a presença do abomaso, que é onde ocorre a digestão ácida, que é o que, por exemplo, ocorre no nosso estômago, né, que é um estômago simples, onde ocorre, por exemplo, a presença do ácido
clorídrico, né? Então, esse aspecto é um aspecto importante dentro dos ruminantes. Eles são animais que apresentam o estômago dividido em 4 partes, né? Eles são considerados aí, dentre os animais, aquele que possui o trato digestivo mais evoluído do mundo, além de possibilitar a presença da ruminação, né? O que seria a ruminação? Seria o animal regurgitar aquele alimento para que ele possa ser remastigado pelo animal novamente, fazendo com que o tamanho de partícula daquele alimento, né, aquele alimento muito rico em fibra, por exemplo, como os capins, que são observados aí no nosso dia a dia, ruminantes se alimentando deles, possibilitando dessa forma com que aquele alimento ele possa ter um tamanho de partícula mais reduzido, para que ele possa, portanto, sofrer fermentação através daqueles micro-organismos e poder passar por todo o trato digestivo. Então, o processo de ruminação nada mais é do que o quê? A possibilidade, né, do animal poder estar reduzindo cada vez mais o tamanho de partícula daquele alimento que foi consumido, para que ele possa passar pelo trato digestivo, além de expô-lo ao processo, né, de fermentação obtido através de micro-organismos ruminantes. Então, até hoje, os ruminantes são animais muito consumidos pelos judeus, né? E em muitos casos são os únicos animais, né, consumidos, uma vez que para esses povos o Velho Testamento ele é muito utilizado como base para as suas religiões, né? Então são animais extremamente consumidos pelos povos judeus. Vamos lembrar que dentre os ruminantes nós temos basicamente 2 categorias, né? Dentre os animais domésticos nós temos os grandes ruminantes, onde nós temos os bovinos, e também os bubalinos, que são os búfalos. E temos também os pequenos ruminantes, que são os ovinos e os caprinos. E com relação a essa questão da divisão do estômago dos ruminantes em 4 partes, Aristóteles, né, que foi um filósofo grego, pesquisador também muito conceituado ali na Grécia clássica, ele foi o primeiro que descreveu os 4 compartimentos do estômago dos ruminantes na forma que foi relatada para vocês, né? Reforçando mais uma vez que o estômago dos ruminantes ele é dividido em 4 partes: rumen, retículo e omaso, né, que são as câmeras fermentativas, locais que têm uma riqueza de micro-organismos muito grande, principalmente bactérias, que vão fermentar aquele alimento, produzindo os produtos da fermentação, que são os ácidos graxos voláteis, CO2 e metano, além da presença daquela parte, né, que realiza a digestão ácida, que é o abomaso, que equivale, por exemplo, ao nosso estômago, né, que é o local onde ocorre, por exemplo, a presença de ácido clorídrico. Bom, como eu falei com vocês, tratar a zootecnia como ciência foi algo que foi alcançado gradativamente ao longo do tempo. Então, a arte de criar, ela evolui para a ciência de criar. Então, antigamente, o pessoal, né, as pessoas criavam animais de maneira empírica, sem que houvesse alguma tecnologia ou alguma aplicação científica na criação daqueles animais. Fato que não ocorre nos tempos atuais. Hoje em dia, quando a gente trabalha com sistemas envolvendo criações e produções animais, a tecnologia
e a aplicação da ciência ela está presente ali de maneira marcante, né? Uma vez que alguns criadores se preocupam em estudar e acompanhar o desenvolvimento da criação de animais, conseguindo dessa forma um melhoramento na produção animal, né? Nós já temos hoje em dia instituições de ensino que trabalham especificamente com ciências envolvendo produções animais, como por exemplo, instituições de cursos técnicos, instituições superiores como de medicina veterinária, de zootecnia, de agronomia, demonstrando, portanto, o avanço de técnicas que possibilitem trabalharmos com a criação e a produção animal dentro de um conceito científico, o que é muito importante. E lembrando, por exemplo, que dentro desse processo gradativo de evolução, na França foram criadas as primeiras escolas de veterinária do mundo, né? Dessa forma, contribuiu para a dispersão que nós temos hoje em dia, né, de instituições de ensino e pesquisa no mundo todo. Dentro do nosso país, nós temos instituições de pesquisa que se destacam dentro de aspectos envolvendo a produção animal. Uma delas é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é uma das instituições de pesquisa mais conceituadas do mundo. Bom, dentro do estudo da zootecnia, lembrando que quando a gente desmembra essa palavra zootecnia, ela diz respeito a quê? Zoo, que diz respeito ao animal, né? Vem do latim, e tecnia, voltada para técnicas que envolvem o conceito de produção animal. Então, dentro disso, nós temos a zootecnia. Dentro desses conceitos de zootecnia, alguns são importantes de serem entendidos e observados. Então, a zootecnia, na verdade, ela é o quê? Ela é a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a adaptação do animal ao seu criatório, dando-lhe totais condições de produzir mais em menos tempo e menor custo de produção. Isso é um aspecto muito importante, né? Geralmente a gente fala que os pilares da zootecnia, ela pode ser definida na seguinte frase: produzir mais, melhor e em menor tempo. Então, produzir mais é um aspecto muito importante dentro da produção animal. Na medida que eu consigo produzir uma maior quantidade de animais, eu consigo obter um sistema mais eficiente, mais rentável do ponto de vista econômico. Melhor, produzir animais geneticamente superiores, né? Na medida que eu produzo animais geneticamente superiores, eu também consigo fazer com que aquele sistema seja mais eficiente e, consequentemente, mais rentável. E em menor tempo. Na medida que eu produzo mais, melhor e em menor tempo, eu faço com que o tempo com que aquele animal esteja no meu sistema seja reduzido. Consequentemente, eu tenho menor gasto com alimentação, eu tenho menor gasto com medicamento, eu tenho menor gasto com manejo e, consequentemente, eu reduzo o custo de produção do meu sistema, obtendo, portanto, uma maior rentabilidade. Então, para que eu possa conseguir esses conceitos de produzir mais, melhor e em menor tempo, eu tenho que atentar principalmente com aspectos muito importantes dentro do estudo da zootecnia, que são aspectos que envolvem a nutrição,
aspectos envolvendo a reprodução animal e aspectos envolvendo a sanidade e o manejo como um todo, sempre buscando a produção com o quê? Com lucratividade. Esse é um aspecto importante quando eu trabalho com produção animal, né? Lembrando que quando nós trabalhamos com as nossas propriedades, nós temos que gerir nossas propriedades como uma empresa. O produtor ele tem que sobreviver daquela propriedade. Ela tem que ser uma atividade que se sustente, para que possa, dessa forma, o produtor sobreviver através daquele sistema de produção. Então, ela tem que gerar receitas e contribuir no aumento de qualidade de vida, não só do produtor rural, como do homem do campo. Uma vez que, na medida que aquela atividade ela se torne sustentável, é possível gerar uma maior oferta de empregos, consequentemente uma maior rentabilidade daquele profissional, e vai evitar também a questão do êxodo rural, que é hoje um problema muito grande em nosso país, uma vez que muitas pessoas saem do campo para ir buscar melhores condições de vida nas grandes cidades. E muitas vezes esse processo ele não é um processo fácil de acontecer, uma vez que a pessoa que está ambientada a trabalhar no meio rural, ele tem uma dificuldade muito grande de adaptação em grandes cidades, em grandes centros, fazendo com que muitas vezes essa dificuldade em adaptar faça com que aquela pessoa ela se torne marginalizada ou vá viver em áreas marginalizadas. Lembrando que, por exemplo, hoje em dia, as grandes favelas, né, foram geradas em função, né, um dos aspectos que contribuiu no crescimento das grandes favelas é a questão do êxodo rural, principalmente aquele êxodo rural que aconteceu ali da região do Nordeste, né, onde as pessoas vinham fugindo da seca em busca de melhores condições de vida e não conseguiam se adaptar e se encaixar nas grandes cidades. Então, a questão da lucratividade ela é muito importante por isso. Ela vai contribuir na melhoria da qualidade de vida, né, do trabalhador do meio rural, seja ele empregado ou produtor, além de propiciar melhores condições de vida e evitar o êxodo rural. Bom, a evolução da zootecnia, nós podemos dizer que ela passou por vários períodos dentro da sua evolução, né? Nós já explicamos que tratarmos a zootecnia como ciência, ela foi um processo gradativo que foi ocorrendo aos poucos. E para que esse processo ele possa ter sido criado, alguns conceitos foram importantes. Então, num primeiro momento, nós tivemos o que nós chamamos de pré-zootecnia, que é aquele período considerado onde os animais foram explorados e utilizados pelo homem, sem que houvesse maior preocupação com a produtividade. Então, simplesmente criavam-se aqueles animais sem se preocupar com conceitos envolvendo a nutrição, a reprodução, que são aspectos, e a sanidade, que são aspectos importantes visando a produtividade de um plantel ou de um sistema. Num segundo momento, nós tivemos o período de institucionalização. O que seria isso? Seria a necessidade da expansão do estudo da zootecnia. Então, surgiu-se os primeiros criatórios com tendências ao conhecimento, né? Define-se, portanto, as primeiras raças de animais, os primeiros aspectos relacionados com a preocupação com a produtividade dentro daqueles animais que estavam sendo criados, demonstrando, portanto, já uma preocupação inicial em tratarmos a produção animal dentro
de uma fundamentação técnica e científica. Num terceiro momento, nós tivemos a preocupação com o aperfeiçoamento das raças. Então foram realizadas provas de experimentações zootécnicas dentro do ramo da zootecnia, definindo-se com isso as primeiras concorrências entre as raças existentes. Então começou-se a se preocupar com raças com aptidões para corte, raças com aptidões leiteiras, raças produtoras de ovos, raças utilizadas para corte, e com isso começou-se a trabalhar com competições entre raças dentro da mesma aptidão, voltado, portanto, no conhecimento de avaliarmos quais raças eram mais propensas e mais produtivas dentro de suas respectivas aptidões. E em um quarto momento nós tivemos, ou temos ainda, a nossa fase atual, que difere das fases anteriores, principalmente pelo fato de envolver aspectos científicos dentro de discussões técnicas, evidenciando, portanto, a preocupação da produtividade dentro do aspecto econômico e trazendo a possibilidade de produzirmos animais dentro de um conceito de qualidade. Então, além de produzirmos mais, melhor, em menor tempo, produzirmos os animais dentro de um manejo adequado, de um manejo que priorize, além do aumento de produção, um bem-estar e um conforto animal, ou seja, produzir o animal com conceitos racionais e sustentáveis. Um aspecto aí muito importante, né? Propiciar condições satisfatórias para que aqueles animais possam produzir, gerando, portanto, receitas para a propriedade ou para o criador. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que, dentro do conceito atual, o estudo da zootecnia ele é dividido em dois aspectos principais: a zootecnia geral e a zootecnia especial. Bom, o que seria a zootecnia geral? É o estudo relacionado com o animal, avaliando, né, aspectos importantes dentro da sua alimentação, dentro da sua genética, dentro da sua reprodução, sendo esses estudos direcionados à adaptação do animal ao meio ambiente, ou seja, ao ambiente onde ele está inserido. Muitos segmentos da zootecnia geral passaram a serem estudados de maneira separada, constituindo ramo de conhecimento. Então, hoje em dia, o que nós temos aí de ramos de conhecimentos importantes dentro da zootecnia geral? O estudo da nutrição e alimentação animal. É muito importante, né, trabalharmos com conceitos e técnicas que envolvam a nutrição e alimentação animal, uma vez que uma nutrição e uma alimentação bem balanceada, ela deve ser capaz de suprir todos aqueles nutrientes exigidos pelo animal, sejam eles carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, além da água. Então, esses são aspectos aí muito importantes. Lembrando que o animal bem nutrido, ele consegue expressar, né, todo o seu potencial produtivo, desde que outros aspectos que envolvam a zootecnia geral estejam presentes, como a genética e o melhoramento, é o trabalhar com animais melhores, apresentando melhor desempenho, o aspecto da reprodução. É muito importante nós trabalharmos com conceitos de reprodução que possibilitem com que o meu plantel ele possa crescer. E, além disso, dentro da zootecnia geral, nós temos também a etiologia animal, que é o estudo do comportamento animal,
que é muito importante. Lembrando que cada animal ou raça, ele possui uma especificidade em termos do seu comportamento, né? Então, são aspectos aí importantes. Na medida que eu estudo o comportamento do animal, eu consigo tomar algumas medidas de manejo que possibilite o desempenho. Vamos dar um exemplo aí clássico. Pessoal que tem cachorro e gato, né? Por exemplo, os gatos, eles são animais de convívio mais individual. Eles não gostam de viver, né, em sociedade, muito próximos ali um dos outros. Além disso, no aspecto de alimentação, eles são animais que comem de maneira parcelada. Eles são animais que tendem a se alimentar em pequenas porções em diferentes momentos do dia. Quando a gente compara os felinos com os caninos, é interessante ressaltarmos que os caninos, eles, ao contrário dos gatos, que são animais mais solitários, eles são animais que gostam de viver em comunidade junto de outros cachorros, né? Ele gosta ali de viver junto da cachorrada, podemos dizer assim. Além disso, eles são animais mais condicionados a se alimentar em um momento específico do dia. Então, na medida que você coloca ali uma ração, um alimento, eles estão condicionados a se alimentar ali em um único momento, o que já não ocorre, por exemplo, com os gatos, né, com os felinos. Para vocês terem uma ideia, cães, quando estão próximos de outros cães, eles tendem a se alimentar mais do que quando estão sozinhos, demonstrando, portanto, que eles são animais que gostam de viver junto de outros cães, né? Outros animais que gostam de viver próximos aos outros são, por exemplo, os bovinos. É muito comum quando a gente visualiza uma área de pastagem, que você vai ver que geralmente aonde tem um bovino, outros bovinos estão ali próximos aos outros. Dentro da zootecnia geral, nós temos um outro estudo muito importante, que é o estudo da agrostologia, também chamado de forragicultura, onde vai ser estudado, né, as forrageiras e, além das forrageiras, o manejo das pastagens, né, que são ambientes muito utilizados por algumas categorias de animais, entre eles, principalmente os ruminantes, né, que já foram relatados anteriormente, e aqueles herbívoros que não são ruminantes, como, por exemplo, os equinos, são os cavalos, os muares, né, os burros, os jumentos e as mulas, e, por exemplo, os coelhos, que também são animais herbívoros. Então, lembrando que a zootecnia geral, ela tende a se dividir, né, em estudos de maneira separada, né, constituindo ramos de conhecimento. Então, nós temos a nutrição, a genética e melhoramento genético, a reprodução, a etiologia animal e a agrostologia e a horticultura como exemplos desses ramos do conhecimento. E temos a zootecnia especial, que é o estudo relacionado com o conhecimento da exploração das várias espécies, tendo cada espécie uma cultura própria. Então, dentro da zootecnia especial, nós temos, por exemplo, a equinocultura. São sistemas de produção que envolvem a produção de equinos. Dentro desses equinos, né, nós temos, por exemplo, cavalos, que são estudados visando, né, produções animais. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, equinocultura em aras, né, que são propriedades onde o pessoal desenvolve produção de equinos visando
rentabilidade. É a bovinocultura. Dentro da bovinocultura, né, que são sistemas de produção de bovino, nós temos basicamente dois ramos. Nós temos a bovinocultura leiteira, que é voltado para aqueles sistemas que exploram animais que têm aptidão de produzir leite, e temos a bovinocultura de corte, que são animais que têm aptidão para corte. A suinocultura, que é o estudo das produções envolvendo suínos. A cunicultura, que é o estudo da produção envolvendo coelhos. A apicultura, que é o estudo da produção das abelhas. A avicultura, que é o estudo da produção das aves. Dentro das aves, basicamente, da avicultura, a gente pode estar trabalhando com outras espécies, mas as espécies mais trabalhadas são as galinhas e os frangos, né? Lembrando que dentro dessa categoria nós temos as aves, as galinhas de postura e as aves voltadas para corte. Temos também a carcinocultura, que é o estudo da produção envolvendo camarões. Lembrando que esses camarões eles podem ser tanto de água doce quanto de água salgada. A sericicultura, né, que é a produção de bicho da seda, né? Não sei se você sabe, o bicho da seda ele é um inseto. Ele é um inseto da ordem dos lepidópteros. E que é a ordem da produção das mariposas, das borboletas. Então, na verdade, ele é uma mariposa, como vocês podem estar observando aqui a presença da lagarta. Na medida que essa lagarta ela entra na fase de pupa, ou seja, ela faz o seu casulo, a seda é retirada daquele casulo, né? Aquele casulo ele é constituído pela seda, que é um produto aí de um altíssimo valor comercial no nosso mercado. Além disso, nós temos a estruticultura, que é a produção de avestruzes, que pode também estar inserido dentro da avicultura, uma vez que a produção de avestruz, né, a avestruz ela é uma ave. A piscicultura, que é a produção de peixes. Lembrando que dentro da piscicultura nós podemos ter aquela piscicultura voltada mais para o aspecto da produção, né, e comercialização desses animais, principalmente para consumo, embora outros produtos hoje estejam sendo importantes de serem utilizados dentro da piscicultura, muitos deles até como medidas de tratamento para queimadura, como por exemplo a pele de tilápia, que tem sido utilizada, né, para poder amenizar problemas de queimaduras. E temos também a piscicultura ornamental, né, que é aquela utilizada na ornamentação de lagos e também no aquarismo, né, que é uma atividade que vem se desenvolvendo muito nos tempos atuais. A caprinocultura, que é a produção de caprinos, também com aptidões distintas. Nós temos caprinos tanto para leite quanto para corte, e algumas raças também voltada para a produção de pele, de couro. E temos, por último, a ovinocultura, que é a produção de ovinos, né? Lembrando que dentro da ovinocultura nós temos aqueles também com aptidão para leite, mas lembrando que o leite de ovelha ele não é consumido diretamente, de maneira in natura, pelo ser humano, mas é um leite muito importante na produção de derivados lácteos, né? Principalmente queijos. Os queijos mais finos, aí, mais refinados do mundo são obtidos através de leite de ovelha. Além daqueles animais voltados para a produção de carne e pele, couro, e dentro da
ovinocultura, nós temos alguns animais com aptidão interessante, que a gente não vê, por exemplo, em outros sistemas de produção, que é o quê? Que são aqueles animais lanados, voltados para a utilização de lã. Então, esse seria aí alguns estudos relacionados à zootecnia especial, ou seja, a gente vai estar tratando cada espécie como uma cultura própria e estudando a produção que envolve aquela espécie que está sendo estudada e avaliada. Bom, a nossa aula ela termina hoje aqui e espero nos encontrar aí num próximo momento. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.